Muito bem, Shabbat Shalom a todos. Shalom Yeshua Elohim, que a paz de Yeshua Hamashia esteja com todos nós. Bom, pessoal, estarei dando início a um estudo aprofundado. Desde já quero agradecer a todos que são inscritos aqui no canal. Ajuda-nos a bater uma meta de 1000 inscritos para nós fazermos lives aqui ao vivo, tá bom? E vem muita novidade aqui neste canal. Olha só, a temática de hoje estarei revelando para vocês quem foi o homem que deixou o machado cair na água acidentalmente. Bom, vamos ler aqui o Sefer Bet Melachim, que é o segundo livro dos reis. Lembrando a vocês que esse canal aqui é um canal que nós acreditamos em Mashiach, em Yeshua, Jesus para os evangélicos e Yeshua para os judeus messiânicos. Então, nós cremos em Jesus e quero dizer para vocês que nós somos monoteístas, tá bom? Então vamos lá. O segundo livro dos reis de Israel, que no hebraico é Sefer Bet Melachim, Sefer quer dizer livro, Beit segundo, Melachim quer dizer reis. Diz assim: os discípulos dos profetas disseram a Elisha, a Eliseu: como podes ver, o lugar onde nós vivemos para estar perto de ti é muito pequeno para nós. Por favor, permite que vamos ao Iarden, Iarden é Jordão, para que cada um de nós pegará um tronco e ali construiremos um lugar para morarmos. Ele respondeu, no caso Eliseu: podem ir. Entretanto, um deles disse: por favor, não virá com os teus servos? E ele respondeu: tudo bem, eu irei. E ele foi com eles. Quando eles chegaram ao Iarden, que é o Jordão, cortaram árvores. Contudo, enquanto um deles estava derrubando o tronco de uma árvore, a cabeça do machado caiu na água. Oh não, ele clamou: meu senhor, o machado era emprestado. Bom, primeiramente eu quero dizer para vocês que, além de eu revelar para vocês quem foi o homem que deixou acidentalmente o machado cair na água, estarei fazendo revelações messiânicas, ou no caso, cristocêntricas, né? Para quem estuda teologia, a palavra é cristocêntrica. E para nós que somos judeus, falamos numa linguagem messiânica, trazendo uma linguagem messiânica, estaremos revelando o Mashiach, que é Jesus, Yeshua, dentro deste texto de Sefer Bet Melachim, que é o livro dos reis, aqui no capítulo 6, sobre o milagre que aconteceu com o profeta Eliseu. E ele fez esse milagre, trazendo de volta o machado de seu talmide, de seu discípulo, que havia caído na água. Olha só, eu não vou trazer aqui uma introdutória sobre quem escreveu o livro dos reis, tal. Eu vou deixar na descrição do vídeo a introdução do livro dos reis, pois a priori aqui é nós falarmos deste milagre e quem foi o homem e fazermos uma aplicabilidade do mesmo, falando sobre a pessoa do Mashiach, ou de Jesus, ou de Yeshua, tá bom? Estou gravando em áudio, pois estamos ainda em adaptação, trabalhando para termos um cenário para filmar e etc. E com áudio fica bem melhor, pois o som sai com mais qualidade, tá bom? Olha só, primeiramente, o segundo livro dos reis traz-nos uma narrativa sobre um dos milagres do profeta Eliseu. É o 12º milagre de Elisha, que foi fazer o machado flutuar, o machado que estava afundado na água. Primeiramente,
há várias questões para nós tratarmos aqui neste texto e extrairmos detalhes deste texto para uma aplicação pessoal, para uma aplicabilidade pessoal para nossas vidas e também uma aplicação messiânica. Ok? Bom, primeiramente, o capítulo 6 traz a narrativa de que a escola de Eliseu, a Beit Midrash, que era uma escola de profetas, dos Binei Hanevim, filho dos profetas, havia crescido de uma forma muito grande após Geazi sair do grupo da escola dos profetas. Sabemos que Geazi, ele foi tipo um braço direito do profeta Eliseu, só que Geazi, ele vacilou, ele mentiu para o Hanavi, Elishá, para o profeta Eliseu, ele cometeu sheker quer dizer mentira, e ele foi atingido por uma lepra, então ele foi deslocado da escola. E os nossos sábios dizem que a partir do momento em que Geazi ele é retirado da escola ou do grupo de profetas de Eliseu, a escola de Eliseu começou a crescer, foi ganhando proporção de crescimento, de mais alunos. Alunos recém-chegados estavam entusiasmados para aprender Torá, aprender a Bíblia, aprender nevoar, aprender a profetizar, após a remoção e a retirada de Geazi. Os rabinos disseram que quando Geazi foi banido por Eliseu, houve um aumento de números de estudantes, porque Geazi era ruim para eles. E muitos temiam associar a Eliseu devido ao mau comportamento de Geazi. Segundo Radak, que é um grande comentarista da Torá, ele disse que a personalidade negativa de Geazi deteve hordas de estudantes, de que, outra forma, os estudantes eles tinham dificuldades de estudar com Eliseu, de atingir níveis de profecia e de sabedoria, pois Geazi ele era uma pedra no sapato na escola do profeta Eliseu. Então, com a partida de Geazi, os alunos agora eles poderiam se envolver com Eliseu diretamente e como vimos, né, no capítulo anterior, no capítulo 5, quando Geazi ele é removido, né, ali da escola de Eliseu, o capítulo 6 ele traz um grande avanço, um grande crescimento que deu-se início, né, e os alunos, os discípulos dos profetas, tiveram uma ideia genial de chamar Eliseu para irem até a beira do Jordão para cortar madeira e instalarem ali uma Beit Midrash, uma escola de profetas, pois a escola estava crescendo, muitos alunos, que segundo os nossos sábios tinha aproximadamente 24.000 alunos estudando com Eliseu. Uma curiosidade que talvez poucas pessoas sabem é que os nossos sábios dizem em Yerushalayim Sanhedrin 10:2 que quando Eliseu sentava e ensinava, Geazi sentava ao lado de fora da porta. Os alunos, quando queriam entrar, diziam: se Geazi não entra, como podemos entrar? Geazi ele era um porteiro, ele controlava assim o acesso ao profeta. E olha só, uma coisa interessante que eu quero ler para vocês em Mateus 23, 27. Aqui nós já daremos assim início
há uma aplicação messiânica no capítulo 6 do segundo livro dos Reis, Mateus 23, 27. Olha o que Yeshua, o que Jesus ele advertiu os purishim, os hipócritas, acerca do reino dos céus. Olha só, 23, 27 diz assim: ai de vocês, mestres da Torá, e purishim, hipócritas, pois são como túmulos caiados que parecem bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de todo tipo de podridão. Da mesma forma, para as pessoas, vocês parecem o exterior, né, o estereótipo, bem, né, mas interiormente estão cheios de hipocrisia e afastado da Torá. Olha só, o versículo 20, na verdade eu falei o 29. Vamos ler agora o versículo 29. Eu li o versículo 27, agora eu vou ler o versículo 29. Ai de vocês, mestres da Torá, e purishim hipócritas, edificam o túmulo dos profetas, adornam os monumentos dos tzadikim, e dizem: se tivéssemos vivido no tempo dos nossos pais, jamais teríamos participado da morte dos profetas. Aqui Yeshua está advertindo os hipócritas. Hipócritas eram pessoas que se passavam por tzadikim, por justos, eram pessoas que se passavam por mestres da Torá, e na verdade eles não eram, na verdade, nada, né? Eles eram hipócritas. Era a mesma coisa, a tipologia, né? O arquétipo de Geazi. Geazi é o arquétipo dos falsos mestres, dos hipócritas, daquelas pessoas que se passam mestre, pastores, estudante. Eles não entram no reino de Deus e também não deixam ninguém entrar. Geazi ficava na porta da Yeshiva, da Beit Midrash, da escola de profetas, impedindo, né, o acesso dos alunos se achegarem a Eliseu para estudar a Torá. Então, Geazi é o arquétipo dos hipócritas, daquelas pessoas que acumulam para si sabedoria, estudam, fazem seminários e não compartilham o estudo com as pessoas, também não obedecem à palavra, não obedecem à Torá, não entram no reino de Deus e também querem impedir das pessoas terem acesso ao reino de Deus, a Torá, através de Yeshua HaMashiach. Mas, Bezat Hashem, graças a Deus, que temos, né, Mashiach, que ele nos dá acesso à Torá. Então, o primeiro ponto aqui que eu quero destacar é que o motivo dos discípulos dos profetas chamarem Eliseu para irem até o Yarden, que é o Jordão, para cortarem madeira, foi o motivo do crescimento de discípulos que estavam se achegando a Eliseu para estudarem, para se tornarem profetas. Uma hora eu vou falar sobre a etimologia dos Binei Hanevim, que é discípulo, né, dos profetas, filho dos profetas. Eles estudavam Torá, estudavam livros aprofundados para atingirem, né, níveis de profecia. Abrindo um parênteses aqui nessa mensagem, eu quero dizer uma coisa, né? Hoje em dia, muitas pessoas se intitulam profetas. É só você abrir a rede social, é só você abrir o Facebook, o Instagram, o YouTube, logo tem uma live ali, live de visão, live de revelação, a live de Pix, a live do CPF, o camarada revela o CPF, revela a placa de carro. Na verdade, essas pessoas, elas nem são profetas, porque você vai pesquisar a fundo a vida dessa pessoa. Essa pessoa não é um estudante da palavra, não vive a palavra, está fazendo vídeo apenas para ganhar dinheiro, engajamento, e na verdade são Sheker Navi. Sheker Navi são falsos profetas, não são um Navi Emet, um profeta verdadeiro, são Neviim Sheker, falsos profetas, que enganam o povo, enganam a si mesmo. Então basta você abrir a live lá, ó, tem lá, ó, revelação, visão, mas eles não ensinam a palavra, eles não compartilham a palavra,
e pior de tudo, não vivem a palavra, né? E se intitulam como profetas, profetas da revelação, e ainda trazem consigo, né, nomenclaturas, uma marca do seu nome. Fulano, voz de relâmpago, fulano, furacão, voz bom, enfim. É a geração que nós estamos vivendo hoje. Essas pessoas que se passam por profetas, mas não são profetas, não têm níveis de profetas, não estudam a palavra, não estudam Torá, não são conhecedores da Bíblia, e se passam por profetas e, na verdade, não são profetas. Agora, outra coisa que eu quero destacar aqui é que o texto diz que os discípulos dos profetas escolheram um lugar geográfico para cortarem madeira. Eles escolheram o Yarden. Yarden é o rio o Jordão. Olha só, uma curiosidade é que a razão para que os alunos que escolheram o Jordão para construir uma escola de profetas, escolheram o Jordão para cortar madeiras e ali construírem uma escola de profetas, os nossos sábios afirmam que um copo de água é puro, portanto, ficar próximo a um rio é propício para receber a nevoá. Meshita der Rabi Shimon bar Yochai. Ele está tratando aqui da Parashá que o Jordão foi um local escolhido, foi o mesmo onde Yehoshua, que é Josué, uma vez encontrou um anjo naquela passagem, e o anjo ele fala para Yehoshua, para Josué. Ou seja, vários motivos levaram os filhos dos profetas a escolherem o Rio Jordão para construírem uma tenda de profetas, uma escola de profetas, pois ali o Jordão tem um significado muito espiritual para o povo de Israel. E trazendo à memória, Yeshua, Hamashia, ele foi batizado no Yarden, no Jordão. E a palavra, a Torá, é comparada à água. E somente aquele que se humilha por causa dela, pela Torá, no tratado de Ta'anit 7a, alguém que submerge na água, descendo nela, indica que ele está disposto a submeter-se à vontade de Hashem, à vontade de Deus. Então, um dos motivos dos filhos dos profetas escolherem o Yarden, o Rio Jordão, foi por questões espirituais, pois o Jordão tem um símbolo espiritual, também traz alusão do momento da partida de Eliyahu Hanavi, do profeta Elias, quando ele foi transladado em uma carruagem de fogo. Então o Jordão se tornou um lugar, um lugar marcado por encontros espirituais. Vamos para o próximo tópico. Bom, vamos para o próximo tópico agora. Eu quero adiantar bem para o vídeo não ficar longo, pois é muita coisa para nós compartilharmos, e vamos chegar no cerne desta mensagem, que é sobre o homem que deixou o machado cair sobre a água do Jordão, ok? Olha só, os discípulos dos profetas convidaram Eliseu para ir até o Jordão. Quando chegaram no Jordão, o texto diz que um dos discípulos, infelizmente ou acidentalmente, deixou o machado cair sobre as águas. Acidentalmente, não foi propositalmente, mas foi acidentalmente. Bom,
Eu quero ler aqui em Eclesiastes, Kohelet, que é Eclesiastes no hebraico, capítulo 10, e o Passuk, número 10 também, que fala assim: se um ferro, um machado, está sem corte e não tem face ou fio, e não é polido, contudo ele fortalece os guerreiros, e a sabedoria é a habilidade mais poderosa. Ou seja, se um machado está sem corte, não é afiado, e ele não é polido, ele fortalece os guerreiros, ele fortalece os inimigos. Há um comentário muito interessante em Sefer Kohelet, da palavra machado. O nosso comentarista, ele diz o seguinte: o instrumento só é útil se for primeiro preparado. Portanto, a preparação é mais importante do que o próprio metal. A preparação é mais importante do que o metal. Em outras palavras, a preparação é mais importante do que a nossa chamada. Se formos entrar aqui em áreas para falarmos desse assunto, que remete a casamento, chamada, vocação, enfim, tudo. A preparação é mais importante do que o objetivo que você quer chegar. Pois quando você se prepara, você terá sabedoria, Hokmah, sabedoria, para você concluir o seu trabalho. E o comentarista ele continua dizendo o seguinte: para alcançar o maior benefício de uma boa mente, o Rav Yosef Kara, ele diz o seguinte: se o machado está cego, ele não foi afiado, maior força terá que ser exercida para compensar sua falta de corte. Da mesma forma, quando o intelecto não está afiado, deve-se fazer grande esforço para compensar essa deficiência. Se o metal está afiado, ele fortalece os guerreiros, pois boas espadas e outras armas de guerra ajudam os soldados na batalha contra o inimigo. A sabedoria é a habilidade mais poderosa. Usar uma arma afiada em vez de uma cega é equivalente à realização de uma tarefa com bom senso e entendimento. Tais atributos asseguram que o trabalho será executado com eficiência. Sem sabedoria, uma pessoa não tem Kinor para servir a Deus da maneira correta. Ela é como um machado cego, inútil, porque não corta. O interessante desse comentário aqui do Rabi, comentário aqui de Sefer Kohelet, do Rabi Yosef Kara, é que ele fala sobre a preparação, que a preparação é muito mais importante do que o metal. Em outras palavras, a preparação é mais importante do que a chamada, é mais importante do que muitas áreas de nossas vidas que nós colocamos por objetivo, mas nós não nos preparamos. Então é o seguinte, o moço do profeta acidentalmente deixa o machado cair na água. E ele vai dizer o seguinte: Ahá, Doni, Verru Shaul, Ahá, Doni, Verru Shaul. Ele diz o seguinte: ai de mim, meu mestre, porque é emprestado. O machado é emprestado. Bom, ele pegou o machado ele era emprestado, de fato ele era emprestado. Naquela época o metal era muito caro.
Talvez os estudantes estavam temendo que sejam tomados como escravo pelo emprestador de machado se não devolvesse o machado ou seu equivalente monetário. Bom, a preocupação aqui do discípulo era o seguinte: ele pegou o machado emprestado. Ele falou: olha, eu não tenho como devolver o machado, pois ele caiu na água e eu não tenho dinheiro para pagar pelo dano da perca do machado. Bom, eu já vou revelar para vocês quem foi este homem que deixou o machado cair na água, mas primeiramente eu quero trazer uma aplicação aqui nesse texto. Olha só, na cultura judaica, na nossa vasta cultura judaica, há uma halahá rabínica, uma lei, que quando alguém perde um objeto de valor, preste bem atenção no que eu estou dizendo, quando alguém perde um objeto de valor e desiste de procurar, essa pessoa vai até o seu mestre, até o Sanhedrin, e faz um Yeush. O que é um Yeush? Yeush é abrir mão de alguma coisa de valor que você perdeu. Se você não faz Yeush, ou seja, você não desiste de achar o objeto de valor que você perdeu, pela lei, o objeto ainda continua sendo seu. Se você desistir de achar o objeto, ele fica como perdido. E a halahá diz que esse objeto já não é mais seu. Se você desanimou, eu não quero procurar mais, por exemplo, você perdeu um celular. Eu não vou procurar mais o celular, deixa para lá. Vou deixá-lo como perdido, não tem mais jeito. A halahá diz que o objeto não é mais seu. Agora, se você não desistir e você ir atrás do objeto que você perdeu, e você não faz Yeush, você não desiste, o objeto, ele continua sendo seu. Trazendo para nossas vidas, em uma aplicação espiritual para nossas vidas, quando você abre mão da sua felicidade, da sua vida espiritual, do seu casamento, da sua chamada, você está fazendo Yeush, você está abrindo mão. Yeshua, olha aqui, vai entrar Yeshua, vai entrar Jesus aqui agora, contou uma parábola sobre não desistir, ou seja, não abrir mão. Leia depois em Lucas 15, onde Yeshua, Jesus, ele vai narrar 3 histórias dentro de uma parábola. Jesus vai nos ensinar a não desistirmos. A atitude do discípulo dos profetas em ir até o profeta Eliseu é muito louvável, pois ele não desiste enquanto não recuperar o machado emprestado que havia caído nas águas. Uma frase: quando você não desiste, você existe. Há várias pessoas que desistem do seu chamado, que desistem do seu casamento, que desistem da sua felicidade. Essas pessoas estão abrindo mão, fazendo Yeush. Ei, o moço aqui, ele não fez Yeush, ele não desistiu. Ele falou: eu vou tentar recuperar esse machado. E quem estava ali? O profeta Eliseu, que é o arquétipo de Machia, o arquétipo de Yeshua. Eliseu é o arquétipo de Machia. Então ele vai clamar ao profeta Eliseu. Ele vai dizer: Ahá, Doni, Verru, Shaul. Ai, meu senhor, o machado era emprestado. Vamos chegar agora na conclusão. Quem era esse moço que deixou o machado cair na água? Mas antes, eu quero lhes revelar algo. Eliseu, ele cortou um pedaço de madeira extraída de uma árvore que estava nas margens do Jordão, e com aquela madeira
ele vai dar início ao milagre de recuperar o machado que havia caído na água. Abrindo parênteses aqui, vamos fazer uma aplicação messiânica neste texto. Eliseu, ele cortou a madeira. Quero que você frise essa palavra, madeira. 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 Salmo 1 fala o seguinte: bem-aventurado um homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, nem se assenta com pecadores, mas antes tem o teu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água. E olha, a palavra madeira aqui traz alusão a vários significados. Dentre deles, o homem. Um homem é comparado como uma árvore. Como uma árvore plantada junto aos ribeiros de quê? De água. Se uma árvore está plantada junto aos ribeiros de água, essa árvore ela dá o quê? Ela dá frutos, ela tem vitalidade, as folhas não caem. O que significa isso? Junto aos ribeiros de água. A palavra ribeiro aqui no hebraico é yover. Yover, que significa trazer. Que significa trazer. Yovel significa trazer que tudo que se retornará. Ou seja, trazer de volta a fonte. Yovel, onde estão suas raízes. Nahman cita como a fonte para sua explicação do nome Yover em um verso de Jeremias 17. Ver al Yuvar Inshallah Shorah Shav. Em suas raízes serão enviadas. Jeremias 17:8. Yover é quando as raízes espirituais se espalham para retornar suas ramificações para casa. A natureza de Yovel é refletida em suas duas leis definidoras. A primeira lei de Yover é liberdade. Yover liberta. Eved de Ivri, um servo judeu, traz alusão a Yeshua, que trouxe liberdade para aquelas pessoas que estavam espalhadas. Traz alusão a Yeshua, que reunirá Israel e todas as nações ao eterno. Yover significa trazer de volta. Traz alusão a Yeshua. Traz alusão a Mashiach. Aqui entra a tipologia de Yeshua neste milagre, pois quando Eliseu vai cortar o madeiro, um madeiro que foi extraído da árvore que estava junto ao Jordão, aos ribeiros, Yover, ribeiro, Yover, que significa trazer de volta. Quando Eliseu corta o madeiro e ele lança na água aquele madeiro, o machado ele boia, e ele volta e se encaixa no madeiro, é a raiz de Yover, ou seja, trazer de volta. E é isso que Yeshua quer fazer. Ele quer trazer de volta. Trazer de volta para a Torá, trazer de volta para os mandamentos, trazer de volta para a palavra, trazer de volta para o retorno, trazer de volta para um grande e verdadeiro avivamento dentro da palavra. É o significado de Yover. Há segredos espirituais dentro da palavra. O que eu estou compartilhando com vocês aqui, pessoal, eu poderia estar fazendo num grupo fechado e ganhando dinheiro com isso. Mas conhecimento é para ser compartilhado. Não tem como a pessoa falar assim, Mashiach e Yeshua não existiu. O próprio texto revela a pessoa de Mashiach. Mas tem um outro significado espiritual que eu quero falar sobre o madeiro, que é a parte que eu acho legal do estudo. E no final eu vou revelar para vocês quem foi o homem. Quem foi o homem
que deixou o machado cair na água. Olha só. O madeiro que Eliseu extraiu da árvore junto às margens do Jordão traz alusão à árvore da vida. O machado, melhor dizendo, o madeiro que Eliseu tirou, traz alusão à árvore da vida, traz alusão ao madeiro, à cruz, que é Jesus morrendo no madeiro e Yeshua morrendo no madeiro. É o ego humano morrendo na árvore da vida. O madeiro, a árvore da vida, nos aproximou, eliminando o nosso ego. O machado caindo na água, na verdade, não é um motivo de desesperança. O ferro, o machado simboliza eu, simboliza você. O machado simboliza eu, simboliza você. Uma vez, quando fomos mergulhados nas águas, nos tornamos uma nova criatura. O madeiro que Eliseu usou para trazer o machado de volta é a tipologia, o arquétipo do madeiro que Yeshua foi crucificado. O madeiro nos atraiu para uma nova vida em Deus. Shaul Rachalim, que o apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios 5,17. Desta forma, se alguém estiver unidos ao Messias, é uma nova criatura. A antiga já se passou, e o que é agora é nova, é diferente e é novo. Assim como o machado de ferro flutuando, é nós nos aproximando ao Mashiach, ao madeiro. E Yeshua morrendo no madeiro é o ego humano morrendo na árvore da vida. Isso aqui é muito forte, pessoal. O Messias revelado no milagre do machado flutuante. Agora vamos para o final deste pequeno estudo e revelar para vocês quem foi o homem que deixou o machado cair na água. E, novamente, eu quero trazer uma aplicação messiânica dentro deste estudo. Olha só. De acordo com uma opinião, esse aluno, esse homem que deixou o machado cair na água era Iona. Iona é Jonas, profeta Jonas, que por fim se tornou um profeta futuramente, que futuramente escreveu o livro de Jonas. Jonas foi mais tarde enviado para Nínive para representar seus residentes e exortá-los a fazer teshuvá, fazer retorno. Quando ele se recusou a cumprir essa missão, Deus enviou um peixe para engoli-lo. Qual é a fonte? Peraí, você falou que esse rapaz que deixou o machado cair na água era Iona e Jonas? Qual é a fonte? Qual é a fonte? Bom, sabemos que não podemos falar nada sem primeiro falar das fontes, pois acaba se tornando uma mentira se eu não indicar a fonte para vocês. Olha só, este aluno que deixou o machado cair na água, os nossos sábios dizem que foi o profeta Jonas. Segundo a versão de Matnot Kehuná em Bereshit Rabbah, que é a fonte 21.5, o Seder Hadorot cita que este discípulo que deixou o machado cair na água era o discípulo de Elias, ou seja, Jonas, que depois também se tornou discípulo do profeta Eliseu. E na passagem anterior de 1 Reis, esse menino foi ressuscitado por Eliseu. A nossa tradição, os nossos sábios dizem que este homem que deixou o machado cair na água foi o mesmo que
o profeta Elias ressuscitou, ou seja, ele era filho da viúva de Sarepta. Uma coisa une a outra. Bom, para fechar aqui, para fecharmos o sermão aqui, o que Jesus ele falou sobre Jonas? O que Jesus falou sobre Jonas? Mateus 12, vamos lá, Mateus 12, para fechar aqui. Yeshua falou sobre o sinal do profeta Jonas. Vamos ver se é isso mesmo aqui. Espera aí. Yeshua, ele falou sobre o sinal do profeta Jonas. O que quer dizer? O que quer dizer essa mensagem? O que liga essa mensagem a Jesus? Este homem aqui foi o profeta Jonas. Olha, quando Jonas ele desobedeceu a Deus, o que aconteceu com Jonas? Jonas ele foi lançado na água. E o que aconteceu com este rapaz? Antes dele ir para Nínive, antes dele se tornar um profeta, o machado dele caiu na água. Caiu acidentalmente na água. Quando Jonas é lançado na água, futuristicamente, bem depois desse episódio, é um grifo meu, eu acredito que Jonas ele se lembrou do machado que ele deixou cair na água quando ele era discípulo do profeta Eliseu. Na memória de Jonas veio todo o seu aprendizado que ele aprendeu com Eliseu. Quando ele é lançado na água, ele se lembra do machado que caiu na água. Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, versículo 39 diz assim: Ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal. Nenhum sinal lhe será dado, exceto ao sinal do profeta Iona. Porque da mesma forma que Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe marinho, assim um filho do homem ficará 3 dias e 3 noites nas profundezas da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque abandonaram seus pecados e voltaram-se para Deus quando Jonas pregou. Mas quem está aqui é maior do que Jonas. Baruch Hashem, bendito é o nome do Senhor por isso, por essa palavra. Bom, pessoal, encerrarei por aqui. Aprendemos que Jonas, o profeta Jonas, foi o rapaz que acidentalmente deixou o machado cair na água. A fonte está em Bereshit Rabá 21, 25 de Matnot Kihuná. Que o Eterno abençoe vocês. Se inscrevam no nosso canal. E voltaremos com outros estudos em breve para edificar a sua vida, tá bom? Que Hashem vos ilumine, que Deus vos abençoe. Espero que todos tenham gostado deste pequeno estudo. Você pode compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, nos seus grupos. E não se esqueçam de se inscrever em nosso canal. Ajuda-nos a bater a meta de 1000 inscritos para nós fazermos lives e revelarmos, não revelar, mas compartilhar, porque a palavra de Deus já é revelada, mas para compartilharmos a palavra de Deus para os povos. Hazak, Hazak, Benit, Hazek, que todos nós sejamos fortalecidos em nome de Yeshua HaMashiach. Desejo Brahá, bênção, Mazal Tov, desejo uma Shavua Tov para todos vocês e esse Shabat especial que estamos aqui na presença do Senhor. E eu estarei criando um grupo de WhatsApp sobre estudo judaico e quem quiser participar, eu estarei criando esse grupo para nós podermos compartilharmos coisas mais profundas que nós não podemos falar aqui no canal. Amém? Deus abençoe vocês, em nome de Yeshua HaMashiach.